Isabelle, quando tem o F11 e o F12, assim, que você acabou de explicar pra gente, você compete com como é que eu falo? Uma máscara, assim, um tampão? Com uma venda. Uma venda, né? Que ela garante que tá todo mundo equilibrado, sem enxergar nada, é isso? Que tem um F11 que tem a percepção de claridade. E já tem outros que não... Nada, né? Então, assim, para ficar todo mundo igual, é vendado. Ô, Isabela, eu queria voltar no assunto que você falou a respeito de um pouco da sua infância, que você já sentia que teria muitas dificuldades, a sua própria família falava que a sua mãe teria que estar cuidando de você o tempo todo. Como que é seu sentimento hoje, quando você pensa em tudo que você já passou na vida, todas essas dificuldades, como que você entende essa força que você tem e esse orgulho que você é, não só para sua família, mas para todo um país, quando você tem medalhas, tem conquistas, como que você analisa tudo isso que você viveu? Assim, e vive, né? Hoje em dia eu entendo um pouco a minha mãe, né? Que mãe e pai sempre quer proteger os seus filhos ali, né? Uhum. Colocar debaixo da asa e tudo mais. Então, assim, eu tive sarampo com 6 anos. Então, a perda da minha visão foi, como eu posso dizer, foi pouquinho por pouquinho. Gradativo. Isso. Tipo assim, não foi com 6 anos eu já fiquei sem enxergar. Fizemos muito tratamento, né? Uhum. Minha mãe, meu pai, com a dificuldade deles lá, né? E, vamos supor, dos 6 até os 18 anos, eu fiquei só fazendo tratamento. Assim, eu não entendo, eu acho que é devido, como é que eu posso dizer? Falta de informação, Uhum. né? Naquela época, para os meus pais, né? Então, eu vivia só em tratamento, não estudava, porque podia fazer as duas coisas, né? Eu estudar e fazer o tratamento, sim, né? Sim. Até um tempo que foi cirurgias, várias coisas que fizeram nos meus olhos para tentar reverter, né? Mas, infelizmente, não deu. Então, chegou aos 18 anos, uns 17, não, desculpa, os 15 anos, foi até os 15 anos, assim, eu fiquei fazendo tratamento. Teve uma hora que eu falei, eu não quero mais que mexe no meu olho. Eu fiquei, assim, revoltada mesmo, né? E parei de fazer o tratamento. Então, aí, dos 15 até os 18 anos, eu fiquei só em casa. E, tipo assim, eu engordei muito, né? Acho que na época era mais de 100 que eu pesava. Minha vida era só ficar em casa. E sempre eu escutava a minha mãe falando, se um dos meus irmãos quebrasse um copo... ela xingava e coisa e tal. Se fosse eu, não, a Isabela é especial. Aí tudo que sair ou fazer alguma coisa, não, a Isabela não pode porque ela é especial. Então, assim, eu cresci e disse, não, mas é um saco ser especial. Que graça tem ser especial? Não pode fazer nada, né? Aí, uma vizinha me chamou para ir na igreja dela. Aí, na igreja, tinha um menino que a mãe levava na igreja e ele era deficiente, só que ele era intelectual. E sempre eu sentadinha lá, escutando, né, a mãe dele falando, acabei de chegar da escola com meu filho, só tomamos banho e vimos correndo para cá. Aí eu tô assim, ele é deficiente, estuda, o que está acontecendo que eu não estou estudando, né? Aí eu cheguei perto dela e falei assim, será que tem como eu estudar lá na escola do seu filho, coisa e tal? Ela virou e falou assim, não tem, porque lá é para deficiente intelectual, me explicou. Ela falou assim, mas eu vou procurar saber onde que tem uma escola para deficiente visual, para cego, que ela falou. Ela não usou esse termo, né? Eu, beleza. E ela pesquisou e chegou com o número do Instituto São Rafael. Que é referência aqui, né? É ali no Barro Preto, não é? Isso, e eu sempre morei aqui em Belo Horizonte, né? Meu pai e minha mãe nunca falaram comigo sobre isso. Sobre o Instituto São Rafael, sobre nada assim. Aí eu liguei para lá, uma vizinha. Por falta de informação dos seus pais, né? Eu acho que eu também não culpo muito, não, porque eles tinham que trabalhar, sim. né, para manter 7 filhos. Exatamente. Né? E naquela época, o quê? 40 anos atrás, né? Imagina como que era o mundo, né? Hoje em dia tá bem melhor, né? Aí eu liguei lá, uma vizinha minha, né, me ajudou a chegar lá. Aí esbarramos no problema da passagem. Aí conversei com meu pai conseguiu a passagem. A gente foi, que até então eu não sabia que eu tinha o direito, né, de andar gratuitamente nos ônibus, né? Aí eu falo que ir para o Instituto São Rafael mudou a minha vida, né? Que legal. Lá eu comecei como eu não sabia nem ler e escrever com 18 anos, né?
Aí eu fui pro EJA. Não, primeiro eu aprendi o braille. Levou 9 meses para aprender o braille. Depois eles me mandaram pro EJA, que é do primeiro ano até o 4º ano na época, né? Consegui estudar. E depois, que é a educação disso, de jovens e adultos, né? Isso eu esbarrei também no problema deles me liberarem para estar indo para a escola. Que a proteção era demais, que eles não permitiam que eu ia sozinha, né? Então começaram a me levar. Depois esbarraram no problema da passagem, que não tinha aquela pessoa para ficar me levando sempre. Sim. E eu, às vezes, perdi uma prova, alguma coisa, e sempre o pessoal lá do São Rafael questionava, né? Ah, por que você não está vindo, coisa e tal. Aí, e lá dentro do Instituto São Rafael, você aprende tudo, né? Desde música a eles ensinarem a gente a locomoção, que é como se pegar um ônibus, andar no centro, ir num banco, resolver alguma coisa, sabe? Eles ensinam tudo. Eu falo assim que o cego que não passou por lá, ele é diferente do que já passou lá, né? A gente chama de lá, que lá é uma casa, né? Uma casa nossa. Aí, depois eu consegui, né? Provar para eles que eu tinha capacidade de ir e vir sozinha. Para a escola, né? Eles chegavam na escola, ligava, cheguei, tô saindo daqui. Sempre tinha que ter isso. Até depois eles me liberaram de vez, que eles viram que eu tinha capacidade de ir e vir. Aí, com isso, eu fiz, né? O primeiro ano, depois eu fiz um ensino fundamental e depois foi a hora de sair do Instituto São Rafael. Mas de 5ª a 8ª que eu conheci o esporte. Você estava com quantos anos quando você iniciou no esporte? Quando eu iniciei no esporte, eu estava com 23. 23 anos. Eu estava estudando, acho que eu estava na 7ª série no Instituto São Rafael. Aí a professora de educação física virou e falou assim, e a educação física lá pra gente era jogar. A gente jogava dominó, baralho, tudo que você pensava de jogar. Era jogo, né? Era jogo. Aí a professora sempre falou, e lá dentro do Instituto São Rafael tem piscina, né? Tem quadra, tem várias coisas lá, mas a gente preferia ficar jogando. Aí um dia ela falou assim, Isabela, você acha que você acha que a educação física é só para isso, para jogar? Aí eu falei assim, mas não... né? Que tinha goalball, tinha várias coisas para fazer lá. Aí eu, para mim é só jogar mesmo, coisa e tal. Aí ela falou assim, você está muito acima do peso, você tem que ter uma atividade física, até para sua saúde, coisa e tal. Aí ela me indicou uma associação que chama ADVIBEL, né? Associações do esportivo do deficiente visual, acho que é isso que chama ADVIBEL. Eu não estou conseguindo desmembrar agora. A gente vai pesquisar ali Mas essa ADVIBEL é uma associação que ela é só de deficiente visual. E dentro dela tem vários... ADVIBEL mesmo, é isso mesmo. Tem várias modalidades. Aí tem judô para cego, tem o atletismo, natação. Hoje em dia eu não sei se ela está ativa, que já abriu várias depois dela, mas no início que eu iniciei era ela, né? Que é ali no Cruzeiro, na Piuí? Oi? Na rua Piuí, no Cruzeiro? Que aqui tá a DEVIBEL, Associação de Deficientes Visuais de BH. Ela era ali no Barro Preto, sabe? Ficava no prédio de alguma coisa de futebol também, ali eu esqueci o nome da rua, gente. Ficava próximo do São Rafael mesmo, não sei se é Barbacena. Era um prédio da Federação Mineira. Ficava lá. Ela ficava lá. Hoje em dia acho que não deve ficar mais não, né? Nina conhece bem lá. Não, a Nina trabalhou lá há 20 anos. Aqui hoje, Isabela, tá falando que é na rua Piuí, no Cruzeiro, mas continua essa história aí. Eu optei em ficar no atletismo, que eu já pensei. Eu nem sabia que existia, né? Esporte para deficiente, quanto mais para deficiente visual. Aí eu falei assim, eu vou ficar com atletismo, né, que tem as caminhadas, coisa e tal. Então, assim, cheguei lá pesando uns 120, 110, eu não recordo não, só sei que era acima de 100. De 100. E o professor, que é o meu amigaço até hoje, o professor Cássio, eu cheguei lá, ele falou assim, vamos começar aí, você tem um tênis, velho, alguma coisa na sua casa, uma roupa mais confortável? Eu falei, tem. E todo deficiente visual precisa de um guia, né? Aí tinha os voluntários e tinha os guias que era pago pela ADVIBEL, né? Então eu comecei caminhando,
Aí depois o professor passou uns trotinhos, né, bem lentos. Sim. Aí depois ele começou com os tiros, que é a corrida mais rápida, né, que tem tiro de 100, né, 100 metros, 200 metros, 400 metros, e vai. Aí eu comecei a emagrecer, sabe? Tipo assim, aí foi abaixando, até o ponto de eu chegar com 60. Opa! Aí eu falei assim, ó, isso aí é bom, continuei. Só que ele sempre me convidava, vamos pro regional. Eu, não, professor, não quero. O meu objetivo aqui é qualidade de vida, não quero. Aí vinha Você outro não queria campeonato. disputar, você não queria competir. Não queria. Pra mim era só qualidade de vida. Aí ele, vai acontecer um campeonato, uma corridinha de rua, tem a volta da Pampulha, porque no atletismo eu comecei no meio fundo, que era provas de corrida, né, de 5.000 a 1.500, de 5.000 a 800 metros, né, 5.800 metros. Se eu estiver falando alguma coisa, vocês não vai, vocês me tá, falam. bem. Aí, por isso que eu emagreci muito, né? Que era assim, às vezes tinha corridinha de rua aqui em BH, de 10 quilômetros. Você participava. Né? A Pampulha eu fiz 5 edições. Então, assim, eu adorava, né? Mas eu não queria aquele compromisso de competir. E, nesse meio tempo, eu comecei a namorar um rapaz, do atletismo. E o objetivo dele é totalmente ao contrário. Era competir. Era competir, era ser convocado, era ir para competição internacional, era isso. Aí eu, vai lá, vai na fé, falava com ele, vai lá, te dou maior força, vai sim. Aí um dia teve um campeonato regional que ele ia ser em Uberlândia. Aí eu, beleza. Vamos, Isabela, o professor falando, vamos? Eu, não, você tá doido? Ah, menina, ele falando, se fosse você, eu ia. Você tá namorando aí, você não sabe o que acontece nas competições. Você que não fica de olho no seu peixe, não. Ele falou assim. Aí ele já colocou uma purga na minha cabeça, sabe? Eu falei assim, mas o que acontece, Cássio? Vai, bobo. As meninas é tudo sem lei, os meninos também. Você que não vai, não. Eu falei, então faz a minha inscrição. Eu falei com ele, então faz a minha inscrição que eu vou. Porque tinha um ônibus, era só a gente ir, sabe? Tinha um hotel. Aí eu falei, então faz a minha inscrição e que eu vou. Aí ele fez a minha inscrição no 5.000 e no 1.500. Aí, na minha primeira prova, eu não comprei uma roupa adequada para correr, né? Eu estava correndo, o short caindo, eu levantava o short, corria, e o guia gritava, larga esse short, chega pelada lá, mas chega. E eu, mas como assim? Aí eu corria e levantava o short, né? Aí, por fim, fui desclassificada, porque o guia acabou passando na frente, né? E aí eu fui desclassificada na minha primeira prova. Aí depois a gente foi pro 1.500, se não me engano. Aí eles me deram um short adequado, aí eu ganhei. Aí eu peguei gosto pela coisa. Ganhar é bom. Sem querer competir, ganhar já tá ganhando. O dia que focar nisso, então. Uma coisa boa, viajar. Paralímpica. E a gente ficava em um hotel bacana, né? Eu falei, só que bacana. Aí comecei a correr, a competir, mas só que na corrida eu fiquei só a nível nacional, não consegui nada internacional. Até que um dia no carro desse treinador, tinha um peso rolando assim no carro dele, ficava rolando, eu, que bola é essa que tá rolando aqui no meu pé? Aí ele, isso aí é o peso, que é uma prova que tem no atletismo, é considerada prova de campo, e eu queria que você fizesse um teste. Aí eu fiz. Aí, ao contrário da corrida, a minha primeira competição a nível nacional que eu fui arremessar, eu fiquei em último. Tipo assim, o peso, a corrida eu já comecei ganhando, né? Aí, nos lançamentos no arremesso, eu comecei a perder. E perdendo, eu falei, mas que é isso? Aí foi indo. Aí, na outra competição eu já fui ganhando, eu já fui crescendo dentro das provas de campo. Aí eu falei assim, chegou um momento que eu tive que decidir entre as provas de campo ou a pista. Aí eu optei por ficar nas provas de campo, porque a corrida para mim era muito sofrida, porque eu sempre fui pesada, né? Por mais que eu emagreci, a minha estrutura sempre foi bem socadinha, coisa e tal. E foi uma troca bem legal, uma troca, não, posso dizer uma troca, uma troca. O Brasil agradece, tem medalhas.